Boa noite. Boa noite. 19 de novembro. A Polícia Federal prende suspeitos de planejar assassinatos em 2022. As vítimas seriam os vencedores da eleição presidencial Lula e Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os presos são 4 integrantes do Exército e um policial federal. O Jornal Nacional mostra os detalhes da investigação que revelou ao país o plano golpista chamado de Punhal Verde e Amarelo. A Polícia Federal prendeu hoje 4 militares do Exército e um policial federal, todos suspeitos de planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em 2022, após a eleição. Segundo a Polícia Federal, o plano criminoso de golpe de Estado, chamado de Punhal Verde e Amarelo, teria sido discutido na casa do candidato a vice de Jair Bolsonaro na chapa eleitoral derrotada nas urnas. O general Braga Neto, que comandou o Ministério da Defesa e a Casa Civil na presidência de Bolsonaro. Antes das 7 da manhã, todos já estavam presos. Eles são suspeitos de envolvimento em atos contra a democracia e de planejar mortes de autoridades. A operação contra golpe teve manifestação favorável do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Moraes afirmou que os elementos comprovam a existência de gravíssimos crimes e de extrema periculosidade dos agentes integrantes de uma organização criminosa, com o objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios dele mesmo, Lula e Geraldo Alckmin. Em Goiânia, a PF prendeu o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, do Comando de Operações Especiais. No Rio, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Na época das suspeitas, os dois eram majores. Também no Rio, a PF prendeu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima e o general de brigada Mário Fernandes, o único militar da reserva entre os presos. Mário Fernandes foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro. E no ano passado começou a trabalhar no gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello, ex-ministro de Bolsonaro. Em Brasília, a PF prendeu o policial federal Vladimir Matos Soares, suspeito de fornecer criminosamente informações sobre a segurança de Lula aos investigados. Ele chegou a atuar na segurança do prédio onde Lula ficou hospedado na transição de governo. Agentes cumpriram também um mandado de busca em endereços do capitão Lucas Guerelos. Os investigados chamaram o plano de assassinatos de Punhal Verde e Amarelo. E, segundo o inquérito, pretendiam impedir a posse do governo eleito em 2022 e criar um gabinete de crise para manter Jair Bolsonaro no poder com a atuação de generais. Bolsonaro não foi alvo dos mandados de hoje, mas o ex-presidente é investigado no inquérito sobre a tentativa de golpe. E a operação faz parte dessa investigação. A PF afirmou que trata-se, a rigor, de um verdadeiro planejamento com características terroristas, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. O Procurador-Geral da República considerou que a permanência dos investigados em liberdade põe em risco a garantia da ordem pública. As investigações revelaram que os assassinatos seriam executados por militares de um grupo treinado para missões especiais. Os Kids Pretos, também conhecidos como Forças Especiais, são militares da ativa ou da reserva do Exército, especialistas em operações especiais. De acordo com o Exército, no ano passado eram cerca de 2.500 militares. Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro, era um dos Kids Pretos que ocuparam cargos no governo anterior. Como parte do treinamento, os Kids Pretos aprendem a atuar em missões com alto grau de risco e sigilo. 4 foram presos hoje. Um deles, o general da reserva Mário Fernandes. Ele foi citado por Mauro Cid como um dos militares mais radicais. Trabalhou no governo Bolsonaro no mesmo período de Cid.
e chegou a ser ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência. Segundo as investigações, Mário Fernandes é um dos responsáveis por criar os arquivos onde foram armazenadas as informações do grupo, com os planejamentos do assassinato de Lula, Alckmin e Moraes e de instituir um gabinete de crise a ser montado após a execução do plano. A PF destaca que Mário Fernandes participou dos acampamentos golpistas em dezembro, quando ainda ocupava o cargo de chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, possuindo estreita proximidade com o então presidente Jair Bolsonaro. Com Hélio Ferreira Lima, a PF encontrou planilhas do planejamento golpista, com várias menções à fraude eleitoral que nunca foram comprovadas. Rafael Martins de Oliveira é suspeito de monitorar ilegalmente o ministro Alexandre de Moraes. O quarto preso hoje, Rodrigo Bezerra Azevedo, chegou a dizer em uma conversa que o grupo perdeu a finalidade. Segundo a PF, possivelmente pelo fato de não ter sido consumado o golpe de Estado. Os kids pretos são reconhecidos no Exército pelos conhecimentos técnico, militar e bélico. E isso fica claro com a descrição dos armamentos que eles pretendiam usar para sequestrar ou para matar o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a PF, eram armas de guerra. A primeira, M249, uma metralhadora leve e altamente eficaz. A segunda é uma arma projetada para disparar granadas. A terceira é um lança-rojão, usado para combate a veículos blindados e estruturas fortificadas. É um lançador de foguetes antitanque. Em nota, o Exército disse que não se manifesta sobre processos em curso conduzidos por outros órgãos, procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército brasileiro com as demais instituições da República. Os golpistas também planejavam usar veneno nos assassinatos. A Polícia Federal afirma que o general da Reserva, Mário Fernandes, elaborou o plano em novembro de 2022, logo depois das eleições. Segundo a PF, os militares discutiram o plano na casa do general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa de Jair Bolsonaro e candidato a vice na chapa dele, derrotada nas urnas. A reunião foi em 12 de dezembro, 3 dias antes da data escolhida para os crimes. Mas meses antes, em julho, numa reunião ministerial, com a presença de Bolsonaro, o general Fernandes já falava em golpismo, adotar medidas alternativas e fez referência ao golpe militar de 1964. Então, eu acho que, realmente, nós temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Porque isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. A PF encontrou uma mensagem de áudio enviada pelo general Mário Fernandes no dia 8 de dezembro daquele ano ao tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro. O general indica ter conversado pessoalmente com o então presidente Bolsonaro. Mário Fernandes diz: durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse: pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. No dia 12 de dezembro, Lula foi diplomado presidente eleito em Brasília. Naquele mesmo dia, apoiadores radicais de Jair Bolsonaro promoveram atos de vandalismo na capital. A PF diz que havia um verdadeiro planejamento com características terroristas e que o plano dos golpistas dispõe de riqueza de detalhes, com indicações acerca do que seria necessário para a sua execução e até mesmo descrevendo a possibilidade da ocorrência de diversas mortes, inclusive de eventuais militares envolvidos.
Ainda segundo a PF, foram consideradas diversas condições de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, com uso de explosivo ou envenenamento em evento oficial público. Já para a execução do presidente Lula, os golpistas levantaram a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais. Ainda segundo as investigações, os militares usavam codinomes para se referir aos alvos. O presidente Lula era o Jeca, Alckmin, o Joca. O ministro Alexandre de Moraes era chamado de professora. De acordo com a PF, o general Mário Fernandes imprimiu o planejamento do punhal verde e amarelo no Palácio do Planalto e levou o documento para o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. No dia 15 de dezembro de 2022, pelo menos 6 militares participaram de uma ação que tinha como alvo o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal descobriu que, para dificultar o rastreamento das atividades ilícitas, os criminosos habilitaram linhas frias de telefonia móvel em nome de terceiros e criaram um grupo denominado Copa 2022. Cada integrante do grupo recebeu um codinome associado a países: Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Japão e Gana. Segundo a Polícia Federal, as mensagens demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, prender o ministro Alexandre de Moraes. Às 8h33 da noite de 15 de dezembro, um dos integrantes informou por mensagem estar no estacionamento de um restaurante no parque da cidade. Alexandre de Moraes percorre um trajeto próximo ao parque para voltar para casa. "Tô na posição", responde outro integrante do grupo identificado como Gana. Segundo a investigação, ele estava próximo ao apartamento funcional onde mora o ministro. "Ok, qual a conduta?", pergunta o homem que estava no estacionamento. "Aguarde", diz um terceiro militar apontado pela PF como líder do grupo. 24 minutos depois, um quarto integrante manda uma mensagem: "Tô perto da posição, vai cancelar o jogo?". O líder do grupo, então, confirma o cancelamento da ação. "Abortar, Áustria, volta para local de desembarque". Segundo a Polícia Federal, o grupo cancelou a tentativa de capturar o ministro Alexandre de Moraes porque a sessão do Supremo daquele dia terminou mais cedo do que o previsto. O plano redigido pelo general Mário Fernandes previa também a instituição de um gabinete de crise após o golpe de Estado, composto em sua maioria por militares, sob o comando dos generais Augusto Heleno e Braga Neto. O gabinete baixaria decretos para respaldar as ações de militares. Segundo os investigadores, o plano previa a prisão de outros ministros do STF e de agentes públicos que cumprissem ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal. Ainda de acordo com a PF, não há dúvidas de que os militares envolvidos no caso planejavam um golpe de Estado. Foi o diretor da PF, Andrei Rodrigues, quem informou o presidente Lula sobre a operação por volta das 6h30 da manhã. Segundo Andrei, a reação do presidente foi de surpresa e indignação. Ainda de manhã, o senador do PL, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, se manifestou numa rede social. Ele escreveu: "Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa, é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes, o que não parece ter ocorrido". Em entrevista ao Estúdio I da Globo News, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, argumentou de maneira oposta. O que a gente diz é que a mera cogitação, a expressão usa-se em latim, cogitatio, ela em princípio é não punível. E em se tratando de crimes contra a segurança do Estado ou contra a segurança nacional, a legislação muitas vezes é mais severa em relação a isso. De modo que não se pode banalizar essa expressão dizendo, olha, pensar em matar alguém não é crime. Não se trata de mera cogitatio, nós estamos já num plano de preparação e execução. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão do Conselho Nacional de Justiça com uma declaração. Amanhecemos hoje
com notícias estarrecedoras sobre uma possível tentativa de golpe que teria ocorrido no Brasil após as últimas eleições presidenciais. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer neste momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, declarou: não há espaço no Brasil para ações que atentam contra o regime democrático e menos ainda para quem planeja tirar a vida de quem quer que seja. Que a investigação alcance todos os envolvidos para que sejam julgados sob o rigor da lei. O ministro da Justiça considerou os fatos gravíssimos. Lamentou o possível envolvimento de um agente da Polícia Federal no caso e disse que o grupo chegou muito perto de atingir o objetivo criminoso. Realmente chegaram muito perto. E eu acabo de ler as 200 e poucas páginas da representação da Polícia Federal. Em vários momentos chegaram muito próximo, rondaram o apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes, certamente não tiveram oportunidade de praticar esse pavoroso desígnio, enfim, criminoso que eles estavam urdindo. O presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin não se pronunciaram. O ex-presidente Jair Bolsonaro não respondeu ao Jornal Nacional. A defesa do ex-ministro Braga Neto não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com os advogados dos suspeitos presos. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, prestou um novo depoimento à Polícia Federal e negou ter conhecimento da trama para matar Lula, Alckmin e Moraes. No ano passado, o tenente-coronel assinou uma colaboração premiada. A PF o chamou para mais esclarecimentos depois que recuperou dados apagados de um aparelho eletrônico. Depois do depoimento de hoje, a PF relatou ao ministro Alexandre de Moraes que Mauro Cid foi contraditório e omisso em pontos da delação.